Boa noite, meu povo, gente rica, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia explicando a lei da atração. Então, quem vai chegando já vai enviando a live. Sejam bem-vindos, tia Tênia, ei, Paraguaia, tio Leco, tia Creme. Já chega, já vai enviando a live para todo mundo. Hoje nós vamos conversar sobre a Bíblia explicando a lei da atração. Já vai enviando essa live para a galera toda. Que a live de hoje está maravilhosa, com a participação da nossa coach. Helene, boa noite. Vamos dar 5 minutinhos para o pessoal entrando para a gente começar. Já chega, vai enviando. Aí a nossa coach, daqui a pouco eu vou chamar ela para ela entrar junto aqui comigo. Mas vamos chamando o pessoal para ir entrando. Seja bem-vinda, Miriane. Prazer ter você aqui. Já vai chamando todo mundo que a live de hoje está excepcional. Shalom, tia Tênia. Vamos dar aí mais 2 minutinhos para o pessoal ir chegando. E para a gente começar. Seja bem-vinda, Cida. Seja bem-vinda, Ilana. Já chega, já vai chamando todo mundo, gente. A live de hoje vai ser muito boa. Seja bem-vinda, Jéssica. A gente vai conversar sobre o que é a lei da atração, vários exemplos bíblicos da lei da atração e como colocar a lei da atração em prática. Já chega, já vai enviando a live para todo mundo, que vai valer muito a pena. Mais 2 minutinhos aí para a gente começar. Um minuto. Seja bem-vinda, Bibi. A live de hoje tem a participação especial da nossa coach Salatiele Silva. E olha, vocês vão ver o quanto que a gente vai aprender aqui hoje sobre o que é a lei da atração, os exemplos bíblicos e sobre como utilizar a lei da atração na sua vida. Então fica até o final, porque vai valer muito a pena. Então, 1 minutinho. Seja bem-vinda, Márcia. Já vou chamar aqui a nossa coach. Seja bem-vinda, Elaine, Luciana. Eita, vamos ajustando aqui a distância. Oi, Lai. Oi, gente. Boa noite. Vou ajeitar aqui também, um pouco distante. Você tá boa aí, né? Com seu ring light aí, toda iluminada. Oh, gente, pensa na alegria da pessoa que está inaugurando o ring light hoje. Porque Deus é bom. Mais luz, mais brilho. Então, vou começar aqui e depois Sá já se apresenta. Como eu falei, Salatiele Silva, tenho o prazer de ter ela na minha equipe, minha coach e na minha família também, né? Sou privilegiada. Então, a gente conversou na semana passada
sobre programação sobre os padrões de relacionamento. E a gente seguiu a sequência como eu falei, né, do meu processo de desprogramação e reprogramação, focando no pensar, no sentir e no agir. E a live de hoje a gente também vai trabalhar nesses três segmentos. Então, a gente vai trabalhar a questão do pensar, a questão do sentir e a questão do agir. Então, trabalhando, né, o que é a lei da atração, os exemplos bíblicos da lei da atração e como você vai utilizá-la. E aí, por que fazer essa live, né? Quando eu e Sá decidimos, a gente pensou, como eu já falei aqui outras vezes, a palavra nos ensina que o povo de Deus ele perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, a gente deixa de desfrutar, deixa de receber as bênçãos de Deus, porque a gente não tem conhecimento por ignorância. Então, hoje a gente traz esse conhecimento aqui para esclarecer, porque quando se fala de lei da atração, as pessoas pensam que é algo místico, algo que tem a ver com ocultismo e etc. E, na verdade, quando a gente fala da lei da atração, é uma das leis que regem o universo. Eu já falei em alguns outros vídeos meus. Independente de você acreditar ou não, essa lei ela vai funcionar. Então, assim como a lei da gravidade, a lei da atração é uma das leis que regem o universo onde nós vivemos. E a gente precisa entender como que funciona para que a gente se utilize dela. E aí, Salatiel vai explicar, vai falar bastante na vida prática, nos exemplos bíblicos, porque fica parecendo hoje, as pessoas falam muito do segredo, lei da atração, fica parecendo que é algo novo, que foi algo que começou a falar agora. E a gente vai ver aqui que não mesmo, que hoje a ciência está compreendendo o que Jesus disse há muito tempo atrás. Então, como eu já falei aqui em outros vídeos, a nossa mente, ela não difere o real do imaginário. Então, por isso, a gente entender que como que funciona a questão da atração, por quê? Porque, como eu falei, né, a gente vai falar do pensar, do sentir e do agir. O seu pensamento, ele cria a sua realidade. O seu sentimento vai atrair as coisas, as situações, as pessoas para construir essa realidade. E a sua ação é o que vai realmente realizar. E a gente precisa trabalhar entendendo esses 3 passos quando a gente fala de lei da atração. Porque, às vezes, a gente não compreende. Eu tenho falado muito aqui sobre você reprogramar a sua mente, reprogramar o seu subconsciente, porque o que você pensa, o que você põe foco é aquilo que atrai para a sua vida. E por quê? Porque a gente vai ver aqui na Bíblia como que Jesus nos ensinou a trabalhar no pensamento, no sentimento e nas nossas ações. E como isso é bem antigo, como eu estava falando. E aí, eu já vou, como eu falei, né, o que é a lei da atração? É essa lei que rege o universo, trabalhando sempre no pensamento, no sentimento e na ação, construindo a nossa realidade. Então, eu tenho falado muito aqui, é muito mais sobre a gente do que sobre o outro. A gente deixa de desfrutar por ficar trabalhando na religiosidade, não compreendendo realmente o que a Bíblia está querendo nos dizer, utilizando lentes que nos impedem de desfrutar a vida abundante que Jesus disse que nós temos por direito. E aí eu vou passar agora a fala para a Salatiel, para ela dar continuidade. Oi, Lai. Olá, então o pessoal tá pedindo para tirar os comentários, que tá atrapalhando a visão. Pronto. Só por enquanto, depois coloca pra gente discutir. Isso, pronto. Bem, gente, boa noite. Para mim é um prazer, sabe, estar aqui falando da lei da atração e também falar, né, da Bíblia, que é uma coisa que eu já falo, que eu já estudo. Então, assim, é maravilhoso. Então, boa noite a todos. Então, eu queria primeiro, sabe, vamos convidar o Espírito Santo de Deus, sabe, para participar com a gente. Sabe aí, do seu jeito. Fala, Espírito Santo de Deus, fala comigo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é vivo, sabe? Ele é uma pessoa. Então, ele tá aqui. E dele procede toda a sabedoria. Então, como Laísa disse, né? Eu gosto muito dessa frase e Laísa fala muito ela. E Laísa cita, né, os autores. Que o nosso cérebro, ele não distingue aquilo que é real e aquilo que é imaginário. E eu ouvia isso, mas no fundo,
me batia um ceticismo, eu falava, como? E aí eu ouvia as explicações científicas, lia os livros, mas aquilo ainda não era uma verdade para mim. E eu decidi ir mais fundo nessa lei. E eu procurei, meu Deus, a Bíblia fala alguma coisa? E lendo a Bíblia, já com esse conhecimento, como a Laísa falou, o povo de Deus perece por falta de conhecimento, né? E eu estava perecendo por conta disso. E eu queria ler um texto aqui, que está lá em Mateus 5:27, que Jesus ele diz assim, vocês ouviram, né, no Sermão da Montanha, Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Mas eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. E aí eu pensei, nossa, o pensamento, né, que a gente fala assim, que o pensamento cria a nossa realidade, que nós devemos ter pensamentos positivos. Então, a lei da atração, amados, nada mais é do que isso aqui que Jesus está falando. Então, a lei da atração, ela é baseada no que Jesus disse. Então, Jesus ele não veio repetir a lei. A lei já dizia, ó, não adulterarás. Então, a lei combatia a ação. A lei combatia a atitude. E Jesus, ele é sábio. Por exemplo, hoje a gente está falando de reprogramação mental, que nós precisamos mudar a nossa mentalidade, que o nosso interior cria o nosso exterior. E Jesus, já sabendo disso, ele não veio. Você vê que nem um discurso, Jesus ele fica discutindo teologia, ele não veio falar da história de Abraão, mas ele veio mudar a mentalidade. Então, antes de Jesus combater a ação, antes dele dizer assim, olha, ei, vocês para de adulterar, gente. Ó, para de roubar. Ó, para de matar. Para de fazer coisa errada. Ele veio mudar o pensamento. Ele veio dizer assim, ó, ei, para de pensar em adultério. Para de pensar em roubo. Para de pensar em matar. Porque Jesus, ele conhecia, ele sabia que antes da prática, ou seja, o pecado ele é concebido, ou seja, a realidade, ela é concebida primeiro no nosso pensar. Então, Jesus, ele sabia, por exemplo, que conhecimento. Nós temos conhecimento, todos nós aqui, eu creio que já leram muitas coisas. Mas o conhecimento, ele não é sabedoria. Eu posso conhecer, eu posso entender, eu posso até falar, mas eu não pratico. Eu posso não praticar aquilo que eu conheço. Eu cito sempre, minha mãe, ela vai em um médico, né, em um cardiologista, e aí o cardiologista fala assim, olha, dona Tereza, a senhora tem que emagrecer, olha, porque é a gordura, atrapalha o coração, e ele explica tudo isso pra ela. Quando ela sai do consultório, ela diz assim, como é que ele tá falando isso pra mim? Olha quantos quilos ele pesa. Então, assim, o conhecer, o entender, o ensinar, ele não é sabedoria. A sabedoria, ele é a prática. Então, Jesus, ele veio muito falar sobre prática. Ele veio ensinar a Bíblia na prática. Então, aqui a Bíblia já está dizendo isso. Ele não veio dizer, ei, para de adulterar. Quando você pensa, quando você sente, ou seja, você olhou para uma mulher, você desejou aquela mulher, você já cometeu adultério. Então, esse é o poder do pensamento. Lá em Tiago, diz assim, ó, mas cada um não é tentado quando atraído ou engodado pela sua própria. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Depois, havendo desejado, ele concebe e dá luz ao pecado. Ou seja, ele deseja, e aí é como se ele engravidasse do pecado. E aí ele gera o pecado primeiro na mente. Porque olha depois o que diz. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então, Tiago diz assim, ó. Primeiro você deseja, depois você concebe, entendeu? Depois você dá luz ao pecado. Então, dá luz ao que? Na mente. E aí depois você consuma o pecado. Então, quando a ciência diz, a gente tem que pensar positivo, os pensamentos são poderosos. Então, que a gente escute tudo isso, que a gente escute isso pela palavra, sabe? Hoje eu estava falando até com a Laísa, que a gente tem que ter um filtro, a gente tem que escutar o que o mundo diz pela palavra. Então, é maravilhoso você ver a ciência comprovando a palavra, ou seja, a palavra, o que Jesus disse é base para isso. Então, Jesus, ele fala, eu falo demais, pode falar. A gente estava conversando sobre isso, gente, e já vou adiantando para vocês que a gente vai fazer depois outra live falando sobre essa questão da reprogramação
para você realmente, como se reprogramar como filho de Deus, para construir uma identidade de filho de Deus. E o que eu estava falando com o Salatiel é que a gente fala que a ciência ela vai realmente explicando e trazendo luz para muita coisa que está na Bíblia e por vezes a gente não lançou olhos sobre isso. Eu nunca tinha me atentado sobre essa questão de você pela palavra. Pela palavra. Então, porque quando a Salatiel falou, eu falei, gente, é o filtro. O filtro, quando a gente fala da mentalidade, até os 7 anos de idade, a criança ela não tem filtro, como eu já falei aqui várias vezes. Então, os pensamentos, eles entram direto. E a partir disso, você cria um filtro. Para depois, e aí na nossa próxima live a gente vai explicar melhor sobre essa questão da reprogramação como filho de Deus, você vai ter que trocar esse fator crítico, trocar esse filtro, para você identificar quais são as crenças que vai poder passar e entrar para o seu subconsciente. O filtro, o fator crítico é o filtro que você tem entre a sua mente subconsciente e a sua mente consciente. Então, quando você for reprogramar, você vai ter que mudar esse filtro, para que esse filtro passe a ser os princípios, aquilo que a palavra diz. E aí só vai entrar para o seu subconsciente o que tiver condizente com isso. Pode continuar. Ótimo, Lai. Então a ciência diz o quê? A ciência diz que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, ela está falando, né, sobre o pensamento. E Jesus, ele disse que você não precisa do ato. Ele disse que você não precisa, que você adultera pensando e desejando, que você já adulterou. Então, Jesus está reforçando essa questão do pensamento. Tiago vai dizer aqui também que primeiro você engravida, depois você dá à luz e depois você consuma. Você pensa, sente, depois você age. E aí, lá Jesus, ele ainda diz, Laísa disse assim, né? A ciência diz que o mundo interno, ele gera o mundo externo, ou seja, ele cria. Então, nós temos essa capacidade de criar. E lá em Mateus diz assim, ó, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, toda vez que a gente lê coração na Bíblia, os estudiosos da Bíblia falam que está se referindo à mente. Então, é como se eu lesse assim, ó. Mas tudo aquilo que contamina o homem sai da mente. Porque da mente procede os maus pensamentos, o adultério. Aí ele vai citando aqui, ó. Adultérios, fornicação, furtos. Tudo isso sai da nossa mente. Então, quando a gente diz assim, que não é o exterior que tem que dominar o interior, porque, na verdade, é o interior que vai criar, né? Quando o mundo diz assim, ó, mas não é o que te aconteceu que vai definir quem você é, ou vai definir o que você vai ser, mas o que você faz com isso que te aconteceu. Então, Jesus, ele está dizendo isso. Porque a discussão era se comia ou não sem lavar as mãos. As pessoas estavam condenando, né? Falando que os discípulos dele estavam comendo sem lavar a mão. Ele disse, não, isso não importa. Entendeu? Porque o mal mesmo, ele sai da onde? Ele sai de dentro. Ele sai do nosso, né? Do nosso pensamento. E outra questão também científica que eu quero citar e que está na Bíblia também. Hoje a ciência quântica, ela diz que o observador, ele interfere na realidade. Depois vocês procuram na internet. O que a ciência quântica diz? Que para uma pessoa, se ela estiver olhando uma bola que é esférica, que para uma pessoa, ela pode estar enxergando que aquilo é uma esfera, e para outra pessoa, ele pode estar enxergando que aquilo é um cubo. E aí eles fazem um testezinho, é só você colocar no YouTube. É teste da ciência quântica, que mostra os átomos. Que quando a pessoa olha, que eles mudam a direção. Então, hoje, a ciência quântica, ela já define que existe um Deus. É como se ela explicasse, ela está explicando que existe um Deus. E ela fala dessa questão do observador. E o que Jesus fala sobre isso, né? A ciência quântica se baseou em quê para falar sobre isso? Se baseou no que Jesus falou. Então, por muito tempo, eu li esse texto e eu não entendia. Diz assim, ó, lá em Mateus 6:22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Olha que interessante. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será treva. E se a luz, né, se a luz que é em nós for trevas, então que grandes trevas serão?
Então, eu imaginava assim que era o que eu olhava, mas aqui está claro que é o que está dentro. Ou seja, é o meu ponto de vista. É como eu enxergo a situação. É como eu vejo. Então, se está dizendo aqui, se os meus olhos forem bons, ou seja, se os meus olhos forem luz, ou seja, os meus pensamentos forem bons, todo o meu corpo vai ser bom. Mas se, porém, os meus olhos forem trevas, tudo vai ser trevas. Então, é um ponto de vista da ciência quântica e que a Bíblia, né, na verdade, a Bíblia, a ciência quântica, né, se baseou na Bíblia para fazer essa afirmação. Vai lá. Tá vendo, gente? A família toda gosta de conversar. Quando reúne, a gente disputa quem fala primeiro. Ai, mas o que acontece? Eu estava até falando com o Salatiel isso, que às vezes a gente lê o versículo, mas a gente não tem a real compreensão sobre ele. Esse mesmo texto, eu lia e tudo, mas eu só tive a real compreensão dele quando em 2016, já falei que eu passei pelo processo depressivo, e eu olhava, e aí foi quando eu entendi, eu falei, Deus, é o olhar da falta, é a minha forma de enxergar as coisas. Se eu olhar aquilo que falta, sempre vai estar faltando alguma coisa. Se eu tiver um olhar de abundância, eu vou enxergar infinitas possibilidades. Você vê esse olhar de abundância nas pessoas que prosperam e tudo, porque o semelhante sempre vai atrair o semelhante. Então, eu vou enxergar abundância, eu vou enxergar infinitas possibilidades. Então, no mesmo lugar que a pessoa vai enxergar um copo meio cheio, o outro vai enxergar um copo meio vazio, porque é muito mais sobre a gente. É a minha forma de enxergar. Se eu for ter um olhar de falta, sempre vai estar faltando alguma coisa. Para eu ser feliz, ou para eu prosperar, sempre eu vou ter uma desculpa se eu olhar para a realidade com um olhar de falta. Do mesmo jeito que se eu olhar com um olhar de abundância, um olhar de gratidão, eu vou ter luz dentro de mim, porque eu vou realmente desfrutar dessa realidade. E o que eu tenho afirmado, né? O que eu tenho afirmado em casa e o que eu tenho afirmado para mim é que muitas vezes nós queremos combater o hábito. A gente fica, eu quero parar de fazer isso, e a gente fica focando no hábito. E a gente precisa entender que Jesus, ele veio reprogramar a mente. Jesus, ele veio primeiro, antes de falar, sabe, combater o que a gente faz, combater as nossas atitudes, né? Ele não a nossa atitude física. Ele primeiro, sabe, queria reprogramar a nossa atitude mental. Então, antes da gente querer mudar tudo, a gente primeiro precisa mudar o que está dentro. Então, a gente cria isso, e é bíblico isso. A Bíblia diz também lá em Filipenses, Paulo diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, assim, o apóstolo Paulo tinha, a Bíblia, ele diz que ele foi, né, no terceiro céu, no quarto céu, ele tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele falava com o Espírito Santo de Deus. Então, ele teve essa revelação, ele falou isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, nisso nós devemos pensar. Então, nessa primeira parte, eu queria focar nisso, eu queria focar sobre a importância do pensamento. Então, quando a gente ouvir a ciência falando alguma coisa, que nós possamos ouvir pela palavra. Então, antes de Jesus fazer qualquer coisa na nossa vida, antes da gente ficar, às vezes a gente fica lá morrendo, meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, como eu pude fazer isso? Meu Deus, como eu deixo de fazer isso? Que a gente possa dizer, eu preciso parar de pensar nisso. Eu preciso reprogramar. A Bíblia diz em Romanos 12 que nós devemos transformar a nossa vida, transformar a nossa mente pelo poder da palavra, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, perpassa. Primeiro a gente transforma a mente, depois a gente transforma a nossa vida. Então, a Bíblia ela já dizia isso. Então, a lei da atração nada mais é do que uma explicação científica de tudo aquilo que a Bíblia falou. Então, ela não veio para brigar. Na verdade, como Laísa falou, é um conhecimento que nós devemos nos apropriar dele, porque ele é de Deus. E a gente deve se apropriar desse conhecimento e saber. Então, primeiro, o pensamento. É isso aí, é o pensamento que nós devemos... Só complementar uma coisa que você falou, né? Eu não vou ficar focada em não pensar. A gente já falou aqui, mas uma coisa que é importante a gente falar é que o pensamento, se tem toda aquela política do pensamento positivo, mas o que a gente precisa carregar disso?
que quando eu penso quando o apóstolo Paulo fala em tudo que tiver louvor, tudo que é puro, tudo que é digno, porque os pensamentos positivos, eles têm muito mais poder de transformação de vida do que os pensamentos negativos. Se eu ficar focado naquilo que eu não quero mais fazer, primeiro que a gente já conversou, o nosso cérebro não entende o não, e eu vou falar um pouco mais disso depois, mas o pensamento positivo, ele tem muito mais poder. Por isso que o apóstolo Paulo já falava para a gente focar naquilo que era bom, no que era puro. Isso. Agora, assim, e lembrando também que a lei da atração, ela não fala só do pensamento positivo. Na verdade, como Laísa disse aí, ó, ela vai falar de um alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir. Vai falar sobre isso aí, Lai, e depois eu termino aqui. Isso não, pode continuar. Posso entrar com pensar, o sentir e o agir? Pode continuar, não pode entrar no sentir. Tá, então eu vou falar vou citar um texto, né, que, como eu disse, a primeira coisa que a gente tem que entender, que muitas vezes a gente conhece Deus, a gente anda com Deus, mas a gente ainda tem sentimentos de medo. A gente ainda pensa, Deus, mas será que eu vou conseguir? Mas será o que Deus pensa disso? A gente ainda se culpa. Muitas vezes, como a gente vai trabalhar isso depois, crença de não merecimento. Poxa, eu mereço tudo isso, eu mereço, né, ter um fim agradável, né? E a gente fica ali naquela condenação. E lá em Jeremias, eu gosto muito desse texto, Jeremias 29:11, diz assim, Deus diz, aquele povo estava no cativeiro, aquele povo tinha transgredido as leis de Deus e aquele povo estava lá no cativeiro. Né? Então, ele estava ali sendo tratado por Deus. E o que Deus pensava sobre aquele povo? Porque muitas vezes a gente pensa, não, Deus estava castigando aquele povo. Não, Deus estava punindo aquele povo. E aí Deus vem e fala para aquele povo. Olha o que Deus fala para aquele povo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Olha que interessante. A primeira coisa que a gente tem que pensar, Deus sempre pensa bem a nosso respeito. Sabe, Deus nos ama. Não importa, sabe, o que a gente fez, sabe? Mas Deus, ele sempre quer um fim. Deus, ele sempre tem um pensamento bom, ou seja, pensamento de paz. Pra quê? Ah, Deus sempre vai me amar, mas não é só pra me amar por amar. Deus sempre vai ter pensamentos de paz para nos dar o fim que nós desejamos. Então a gente tem que desejar, a gente tem que pensar, poxa, eu desejo ser feliz. Olha, eu desejo realizar meus sonhos. Olha, eu tenho desejos bons ao meu respeito. E eu tenho que entender que o meu Deus, entendeu? Também tem esses pensamentos sobre mim. Então, se os nossos pensamentos são poderosos, imagine os pensamentos de Deus. Se os nossos sentimentos, então, Deus, ele pensa, tem pensamentos de paz sobre nós. Deus, ele sente amor por nós. E Deus, ele age em nosso favor. Então, Deus, ele tem um alinhamento perfeito. Entendeu? Ele pensa que nós devemos ter paz, que ele vai nos dar o fim que nós desejamos. Ele sente, ele nos ama. E ele trabalha para nos dar aquilo que nós desejamos. Então, é perfeito. Então, não tenho como. Eu tenho que refutar todos os pensamentos que vão me levar para a derrota. Ah, não, eu vou sofrer isso porque eu fiz isso. Ah, não, eu vou sofrer... Não. A gente tem que entender que Deus sempre tem pensamentos positivos. Até porque a Bíblia diz o quê? Que aqui, ó, que o povo vai o quê? Então me invocareis, ireis. Então a gente tem que ter esse acesso a Deus. A gente tem que ter pensamentos. E os pensamentos de Deus, eles são poderosos. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então a mente de Cristo, ela é cheia de amor, de perdão. Né? Nos ensina a pensar. E aí eu vou para Tiago, Laísa. Pedir com fé, sem duvidar. Aí você quer falar? Não, pode continuar, que depois quando eu falar de como utilizar a lei da atração, eu vou reforçando. Mas para mim, Tiago explica perfeitamente a lei da atração. Pode continuar. Tá, e aí, Laísa, eu vou falar biblicamente a lei da atração e Laísa vai falar o que a ciência, observando a Bíblia, está falando sobre a lei da atração. Então, Tiago diz assim, ó, pedir, né, aqui que é a sabedoria, né? Ele diz que nós temos que pedir a sabedoria. Diz aqui, ó, se porém algum de vós necessita de sabedoria, então o que é sabedoria? Sabedoria é nós praticarmos aquilo que nós já conhecemos. Então isso é fato. Por exemplo, a ciência explica o seguinte, que nós temos uma mente consciente, que é essa mente que julga. Por exemplo, eu tô falando aqui pra vocês estão julgando aí. Sabe? Será que é verdade? E aí vocês estão aí passando pelo filtro do julgamento, passando pelo filtro da crítica, passando pelo filtro de aceitar ou não. Então essa é a nossa mente consciente.
E a nossa mente inconsciente é aquela mente que a gente diz, que a ciência diz, que ela não entende, né, o que é real do que é imaginário. É a nossa mente emocional. É a mente que vai projetar as nossas ações. Então, e vocês já viram pessoas que têm um conhecimento absurdo, que leem vários livros, que estudam a Bíblia, mas não têm capacidade de praticar o que está lá? Eu não vou dizer nem dos outros, eu vou dizer de nós, sabe? Por exemplo, quanto você conhece a palavra, quanto eu conheço a palavra. E você já viu que tem coisas que nós não conseguimos praticar, ou seja, a nossa mente consciente, ela conhece a palavra. A nossa mente consciente estuda. Mas a nossa mente inconsciente, que é a nossa mente emocional, ela não consegue fazer com que isso vire ação. Porque na mente emocional estão as nossas crenças. Agora eu vou falar na linguagem de coach. A linguagem coach diz assim, que nós temos crenças limitadoras, que nós temos crenças fortalecedoras, e todas essas crenças foram criadas do 0 aos 12 anos. Né? Laís, alguns estudiosos falam que foi até 7. Mas a linguagem coach fala que é até os 12. E eles ficam falando da matriz ativa de crença, que nós construímos as nossas crenças. O que é crença? Nada mais é do que fé. Né? É aquilo que eu acredito. Então, não adianta eu pedir, por exemplo, estar recitando alguma coisa se lá dentro eu não acredito. Poxa, eu tenho que fazer atividade física, eu preciso fazer atividade física, mas eu não tenho atitude para praticar atividade física. Então, a minha mente consciente sabe que eu tenho. A minha mente inconsciente me bloqueia, me faz procrastinar. Então, a minha mente inconsciente bloqueia a minha ação. Entenderam aí essa questão? E aqui em Tiago diz assim, que se alguém tiver falta de sabedoria, que peça a Deus, que Deus dá para todo mundo. Então, Deus está dizendo assim, olha, eu vim reprogramar esse inconsciente. Deus, ele quer entrar nesse inconsciente, porque a sabedoria é a prática do conhecimento. Porque o conhecimento você adquire estudando, mas a sabedoria, ela vem de Deus. Ou seja, a prática inteligente da palavra. Jesus, ele não veio trazer mais um estudo, teologia, ele não veio trazer a lei. Jesus, ele não está preocupado com o que a gente sabe. Jesus, a Bíblia, ela é prática, então a gente tem que entender. A ciência, ela está ensinando a gente se apossar da prática da palavra de Deus, e que a gente só vai ter com sabedoria. E a gente precisa falar, Deus, me dá sabedoria. Sabe, me dá sabedoria, ele diz, né? Aí ele diz assim, ó, peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aqui vem o pedir. Então, a nossa mente, ela tem que ter clareza daquilo que ela quer. Porque a gente reprograma através daquilo que a gente quer, que a gente conhece. Então, a gente precisa pedir, a gente precisa falar. E eu queria falar aqui uma coisa bem engraçada, estudando a lei da atração, né? E aí eu fui assistir uma palestra de Deepak Chopra. E aí ele explicando a lei da atração. E chegou um momento que ele disse assim, olha, que todos nós temos um mago interior. Né? E quando a gente assiste, lê os outros livros, a gente fala que todos nós, eles afirmam que todos nós temos um eu criativo. Que todos nós temos um poder que emana de nós. Que o poder da cura está dentro de nós. Que o poder da transformação está dentro de nós. E eu fui lendo aquilo e eu fui, sabe, me enchendo, me alegrando. E aí e muitas vezes, quando eu ouvia isso antes e eu não entendia, eu falava, mas todo poder vem de Deus? Como é que esse povo está falando que o poder está dentro de mim? Então, ou seja, eu tinha olhos e não via. Eu tinha ouvidos e não ouvia. E aí eles falavam, né? E muita gente fala assim, olha, nós somos deuses, nós somos deuses. Falavam, olha. E eu falei, gente, o que a palavra diz? Olha só, a palavra diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, esse poder que habita em nós, é o Espírito Santo de Deus. Então, esse poder... Olha, também, né? Oi? E Jesus disse que se nós estivéssemos alinhados, ele e o Pai viriam e habitariam em nós e seríamos um. Isso. Então, ou seja, nós temos... que a gente escute isso e fala, meu Deus, é claro que esse poder habita em mim. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em mim, então Deus habita em mim. E aí ele descreve o mago, Deepak Chopra descreve o mago. Ele diz que o mago, ele tudo vê, tudo sabe, e tudo que você perguntar a ele vai saber. Gente, é o Espírito Santo de Deus. Então, a ciência se aposta da Bíblia e a ciência vai falar o que ela interpreta. Então, a ciência está interpretando a Bíblia, descobrindo os segredos da Bíblia através dos olhos da ciência. E a gente precisa ter essa maturidade para interpretar a Bíblia, ou seja, com os olhos de Deus, para ouvir a ciência e interpretar, pegar aquilo que é bom, reter o que é bom, e o que não for bom a gente tira. Então, quando você ouvir, o poder está dentro de você, é o Espírito Santo está dentro de você.
A Bíblia diz que João ia batizar o povo com água, mas viria o que ia batizar com poder. Então, poder, o que é poder? Poder é a capacidade de fazer algo. Então, eu escuto a palavra, mas quando eu peço, quando eu converso com o Espírito Santo, eu tenho poder. Eu tenho poder de quê? De praticar, que é a sabedoria. E todos eles afirmam o seguinte, que não é para você conversar com o Espírito Santo de vez em quando, com o seu eu interior, com o seu poder interior, com o seu outro eu. É para você se relacionar. Porque ele vai te ensinar a pedir, ele vai te dar fé e ele vai fazer com que aquilo aconteça. Então a Bíblia diz aqui, ó, pedir. Pedir, ou seja, que nós devemos pedir, perguntar ao Espírito Santo de Deus o como nós devemos pedir, ter clareza. E com fé. Então, a lei da atração não é só pensar positivo. Não é só você ficar, ai meu Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e você declarar. Ou seja, você tem que acreditar, aquilo tem que ser verdade para você. Então aí entra a fé. A Bíblia diz que os discípulos eles não conseguiram, né, expelir os demônios e eles foram para falar com Jesus. Por que eles não conseguiram? Aí Jesus disse assim, ó. Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, muitas vezes, amados, nós fazemos declarações aos nossos problemas, na nossa vida, mas a gente não faz com fé. Então, os discípulos, eles até expulsaram os demônios. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Mas Jesus disse que faltou o quê? Faltou fé, faltou a certeza de que aquilo era verdade. Então, a fé é importante. Então, a lei da atração, ou seja, o que a Bíblia fala é que nós devemos pedir, mas nós devemos falar com fé. Não adianta a gente proferir se a gente não tiver a certeza, se a gente não sentir aquela certeza dentro de nós. Então, a fé, o pensamento, ele tem que vir carregado de um sentimento. Porque o nosso subconsciente, a linguagem dele é o sentimento. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter fé. E aí, ele termina dizendo que, olha, sem duvidar. Porque o que duvida, ele já fala de ação. Que a pessoa que duvida, ele é como a onda do mar, que ele é levado, ou seja, ele é inconstante. Ele diz assim ainda, ó. Peça com fé, porém sem duvidar. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E a lei da atração diz assim, se você pede com pouca fé, demora muito para acontecer. Se você pede sem fé nenhuma, se só sai a palavra ali da sua boca, você não recebe. E aí Tiago, ele afirma isso aqui antes. Ele fala da inconstância. Ou seja, às vezes você pede, mas você o quê? Você até acredita. Você pede e ali você sente. Mas depois você duvida. Então, o duvidar vai para a ação. Então, quando você duvida, você fica sendo impelido, você fica sendo inconstante. Igual quando, às vezes, você lê a palavra e ali o seu coração se enche. Aí depois, com o passar do tempo, você vai se entristece. Você vai duvida. Então, você está atrapalhando o agir de Deus. Porque a Bíblia nada mais é, muitas vezes, nós nos acomodamos. Não, Deus vai fazer, vai acontecer como Deus quer. Mas nós agimos, nós somos um com Deus. Então, Deus faz o milagre, Deus faz o impossível. Então, nós precisamos ter essa fé. E a fé, ela é a base de tudo. A Bíblia diz assim, que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, né? É da certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, é a certeza. Você não vê, né, com seus olhos físicos, você vê na sua mente. E aí você espera aquilo. E a Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram. Então, pela fé eles entenderam que o mundo foi criado, pela palavra de Deus. Então, pela fé você entende. A Bíblia diz, pela fé Abel ofereceu o sacrifício melhor do que o de Caim. Então, quando você pensa, ou seja, quando você diz assim, ó, eu entendi, então você começa a oferecer, você começa a mudar a sua atitude. E a Bíblia diz que pela fé Enoque foi trasladado, ou seja, alcançou o impossível. Ele não viu a morte. Então, pela fé, nós mudamos a nossa atitude. Vai lá. Já falei demais. Ótimo. Gente, só recapitulando para quem entrou aí depois, a gente falou sobre o que é a lei da atração, sobre esse alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir. Agora, Salatiel trouxe toda essa explanação de vários exemplos bíblicos mostrando como, né, a lei da atração é muito mais antiga que a ciência. Hoje está falando de algo que Jesus já dizia, que Paulo falou, que está completamente bíblico. Porque, como eu falei aqui, a lei da atração é a lei que rege
As leis que regem o universo, a gente só precisa compreender, porque foi Deus que criou. E aí, como, né? Como utilizar a lei da atração? Eu gosto muito do documentário O Segredo, para quem quiser assistir depois, entender mais até, que reúne vários estudiosos que hoje ainda estão vivos. E eles trazem os 3 passos para você utilizar a lei da atração. Então, o primeiro é o pedir, como Salatiel explanou, mas a palavra fala, né? Pedir, dá-se-vos-á, bateis e achareis. Então, a gente precisa ter um objetivo claro daquilo que a gente quer. A gente precisa ter nítido, eu sempre falo com os meus pacientes, porque a sua mente ela não difere, não. Então, você precisa ter nítido o que eu quero realmente para a minha vida. O que eu quero? E aí porque Jesus disse, se vocês que são ruins dão coisas boas aos seus filhos, imagina o pai que é bom, que deseja realmente nos dar tudo de melhor. Então, a gente precisa aprender a pedir, sempre focando em afirmações positivas. Segundo passo, o acreditar. Salatiel acabou de falar, para mim, Tiago explica muito bem a lei da atração. Essa questão do espírito dobre, você tem que ter essa certeza. O pastor, o David Young Show, do Quarto Dimensão, ele traz isso muito claro, que você tem que orar até você ter a convicção de que aquilo vai acontecer. E ele traz isso, que a gente precisa ter certeza. A partir do momento que eu pedir, eu não vou ficar clamando por aquilo todo dia, chorando. Não, se eu pedir, eu vou clamar até o dia que eu tiver essa convicção, como o Salatiel falou. Né? Se eu pedir acreditando um pouco, vai demorar muito. Se eu pedir duvidando, não vai acontecer. Então, até o dia que eu tiver essa certeza dentro de mim, de que o meu pedido ele já foi atendido. Então, o acreditar que aquilo realmente vai acontecer. E o David Young Show da Quarta Dimensão, ele fala que você tem que listar, ele dá esses exemplos, justamente você listar especificamente aquilo que você quer e a partir daquilo você ter essa visão clara. Ele dá o exemplo, inclusive, de uma mulher que tinha 10 anos orando porque queria um marido. E aí ele foi perguntar para ela como que ela estava orando. Ele, eu estou pedindo um homem bom, um homem de Deus. E ele falou, não, tá errado. Lista aqui agora para mim. Você quer o quê? Você quer branco? Você quer branco? Quer preto? Você quer alto? Quer baixo? Como que você quer essa pessoa? Quais as características? E botou ela para escrever. Agora ele falou assim, antes de orar por você, fecha o olho e veja essa pessoa. Essa pessoa que você descreveu aqui para mim, agora imagina, veja essa pessoa. Ela viu, pronto, orou. Acho que foi 2 ou 3 meses que o homem apareceu na vida da mulher. Então, é você... E olha que a gente estava conversando sobre isso, que ele não sabia nada de lei da atração, mas você vê no livro Quarta Dimensão o quanto Deus descreveu e tudo isso para ele. Foi o próprio Espírito Santo falando claramente para ele como que funcionava. Então, pedir, acreditar, você ter a convicção dentro de você de que aquilo vai acontecer. E o terceiro é o receber. É você já ter... Eu gosto muito quando a Elaine Uriz, ela fala que o seu cérebro ele entende comportamento. Você vai agir como se aquilo já tivesse acontecido. Você se sentir bem. O sentimento, como o Salatiel falou, o sentimento é extremamente importante. Não adianta você orar e clamar para Deus e tudo, mas você está se sentindo fracassado. Você fica chorando todo dia, se sentindo triste. Uma das coisas que Deus falou muito comigo é que a gente tem que estar feliz. A gente tem que estar feliz hoje. Porque se eu entendo, né? E Salatiel depois pode até falar mais sobre isso que a gente estava conversando, que eu tenho que apreciar o belo, olhar, tendo a certeza que Deus está cuidando de mim, gente. Eu vou ser grata, eu vou ser feliz, porque a palavra fala que tem um Deus que trabalha dia e noite por aqueles que nele esperam. Então eu vou ter a certeza que eu vou receber. Que eu já vou agir como se eu já tivesse acontecido. Eu vou ser feliz, eu vou ser grata, porque o sentimento de estar bem, de estar feliz, a gente sempre vai, o semelhante sempre atrai semelhante. David Young Show, ele traz isso também. Que quando eu estou me sentindo bem, quando eu estou feliz, eu vou atrair mais felicidade, mais coisas para poder continuar reforçando isso. Mas se eu estou triste, se eu estou me sentindo fracasso, eu vou atrair mais coisas para confirmar aquela minha crença e confirmar aquele meu sentimento. Porque a gente tá sentindo e se eu não, porque não adianta eu pedir, não adianta eu acreditar, mas eu me comportar como se isso nunca fosse acontecer.
E aí não vai, porque o meu cérebro vai entender comportamento. Então eu já vou agir como se a gente brinca, né, quando a gente fala de riqueza. Eu já vou agir como se eu fosse uma pessoa multimilionária. Eu já vou sentir. Meu pedinho que tá aqui na live. Inclusive, teve uma experiência esses dias. A gente conversando sobre isso, ele falando que ele entrou no restaurante se sentindo o homem mais rico do mundo. E o gerente veio falar com ele. As pessoas trataram ele da forma que ele estava se sentindo naquele momento. Porque na cabeça dele, o cérebro dele entendeu o comportamento dele naquele momento. Então a gente tem que começar a pedir certo, acreditar, ter a convicção e já agir, aprender a receber. Eu já estou pronta, já estou aberta para receber isso que já aconteceu. Então eu já vou ficar feliz, eu já vou comemorar. Tem a música do Ministério Zoe, né? A Estrada da Fé, que eu sou apaixonada. Ele fala assim... Celebra a minha cura, mesmo que eu sinta dor. Eu vou rir diante das situações, porque eu já sei que aquilo vai passar. Eu já sei que vai acontecer aquilo que eu pedi, aquilo que eu estou acreditando. Porque a palavra fala que eu tenho que trazer à minha memória aquilo que traz esperança. Por quê? Porque se eu tiver esperança, se eu estiver feliz, eu vou atrair mais disso para a minha vida. Eu vou conseguir realmente construir a minha vida dos sonhos, construir a vida que Deus já me prometeu, que já está lá. Lá ele está falando que o processo de coaching, ele explica que a matriz ativa de construção de crenças é justamente isso. Ele explica que quando você pensa, você gera o sentimento, e quando você gera o sentimento, você gera uma ação. Então ele explica. Então, para quem não leu esse livro aí que a Laísa está falando, é esse livro aqui, ó, Quarta Dimensão. Então, quando a leitura desse livro, ela me deu, assim, uma abertura muito diferente para coisas que eu nunca pensei. E é interessante que o que ele está falando ali foi a revelação do Espírito Santo de Deus. Para quem gosta, é bom conferir. E eu lembrei aqui dos exemplos de Jacó, que ele cita. Ele diz que ele não pregava na passagem das ovelhas, que Deus mandava mostrar a varinha listada, né? Que o modelo da varinha... Se ela queria ovelha lisa, né? Se nascesse ovelhas lisas, ele mostrava uma varinha lisa. Se quisesse ovelhas listradas, ele pegava a varinha, descascava assim, ó, uma parte e mostrava. E aí ele falava com Deus, Deus, eu não vou pregar isso, porque isso está parecendo simpatia. Então eu não vou pregar isso. E aí, hoje, depois o Espírito Santo de Deus ministrou para ele, né? Sobre a questão do visualizar. Então, ele fala da visualização de uma maneira maravilhosa. E hoje a ciência fala do processo de visualização, que, ou seja, quando você quer alguma coisa, você tem que visualizar, fechar os seus olhos, e aí você tem que visualizar aquilo, você tem que sentir aquilo, e aquilo vai gerar a sua realidade, que é a lei da atração. Que muitas vezes quando a gente fala assim, ó, você, Laísa, dizendo aí, você visualiza, né, você pede, você tem uma visão clara do que você quer, e aí você se sente como se você já estivesse. Então, o pastor... Chu, ele fala disso de uma maneira muito, muito esclarecida, de acordo com a Bíblia. Então eu li, reli, agora eu estou lendo eles de novo, porque cada vez que você lê, você tem outra interpretação. Exatamente. E a gente pode até contar umas loucuras dessas que a gente faz. Gente, porque é muito real. Se eu for contar do meu carro, essa certeza. Eu lembro que na época eu rodava com a moto da minha irmã e eu ficava, mesmo no dia, eu lembro de um dia que eu fui para a igreja, chovendo em Santo Antônio, e eu pilotando, e eu, Deus, obrigada pelo meu carro, obrigada pelo meu carro com airbag, meu carro com ar-condicionado, vidro elétrico, e tomando uma chuva lerda na moto e agradecendo. Oh, meu Deus, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E aí eu lembro que quando foi no domingo, que aí eu tava conversando com meu primo. E aí eu tinha um monte de título de capitalização. E eu já tinha o consórcio do meu carro há um tempão. E o dinheiro que eu tinha da minha bolsa, era só para pagar a prestação. E aí, nem a prestação toda, né? Eu juntava com o dinheiro que meu pai me dava e pagava a prestação do consórcio. Eu lembro que aí meu primo virou para mim e falou assim, quando é que você vai comprar seu carro? Eu falei, Juninho, eu só tô pagando a prestação, não consegui juntar R$1 para dar lance, não vou dar lance desse carro. Aí, como eu tinha o título de capitalização, ele falou assim, você tem tanta coisa e nunca é sorteada em nada. Aí eu falei assim, no dia que Deus quiser que eu seja sorteada, eu vou ser sorteada. E aquilo foi uma convicção para mim. Eu falei isso no domingo, gente. Passou segunda, terça, na quinta-feira eu tava na aula, aí meu telefone tocou.
um número diferente de Eunápolis, saí da sala para atender. Aí o cara da Topvel aqui de Eunápolis me ligando. Olá, Liza, boa tarde e tal. É porque assim, se o consórcio foi sorteado, eu queria te ajudar a escolher o carro. Eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava. E eu falei, gente, como é real? Quando você tem essa convicção, quando você tem essa certeza, porque as coisas elas vão acontecendo quando você decide claramente. Minha casa de Santo Antônio, minha colega que foi comigo, Anne, na época, eu lembro que eu tinha escolhido a casa, a quantidade de carros, uma casa com garagem, o valor do aluguel, e ela falava assim, lá, você tá louca, você nunca vai achar uma casa desse valor, você nunca vai achar com isso tudo isso que você quer, não vai achar não. Aí eu falava, eu vou procurar. E aí aconteceu que eu encontrei uma menina que eu conhecia há um tempão na rua, do nada, a gente brinca, né? Do nada, esbarrei com a menina na rua que eu não via há um tempão. E eu perguntei se ela sabia de alguma casa para alugar. Ela falou, a casa aqui embaixo da minha, com a mesma quantidade de quartos que eu queria, com garagem, no valor que eu queria. E aí a menina que tava comigo, não, mas isso aí é loucura, não tem condição disso ser verdade. Porque aconteceu exatamente do jeito que eu tinha escolhido. E aí a gente tem uma sala de aula que vai contar um caso seu, sabe? Que você tem um monte. Hoje, gente, assim, minha vida, na verdade, eu já praticava a lei da atração, sabe? Então, assim, sem saber que era a lei da atração. Então, se vocês quiserem conhecer, ó, depois, Laísa, você posta e coloca no link. Tem um segredo que vocês possam ouvir e ver esse documentário pela palavra, sabe? Que vocês possam interpretar isso, tudo isso pela palavra e tomar posse da palavra. Lê esse livro do pastor, tem outros livros também, tem o próprio livro da lei da atração. E ele vai falar muito sobre isso. Então, para mim, foi um despertar, sabe? Foi um despertar da prática, né? De praticar isso. Então, eu brinco que lá na igreja, algumas pessoas da igreja, não sei se estão aí, mas sempre falam. E eu eu precisava montar um negócio. E aí eu falava, todo mundo falava assim, Salatiele, da onde você vai arranjar o dinheiro? Eu falava, o meu dinheiro está no paraíso fiscal. E eu sempre falava, né? No paraíso fiscal você tem dinheiro? Eu falo, tem um dinheiro lá no paraíso fiscal. E na hora certa, Deus vai mandar esse dinheiro para mim. E aí, gente, eu tinha meus irmãos, né? Meus irmãos já tinham o dinheiro do negócio. Na verdade, era um valor alto, né? Para mim, nossa, aquele valor era absurdo. Eu precisava de 120 mil reais para montar aquele negócio. E eu não tinha, literalmente não tinha. E aí, meu irmão, João, ele me pressionava. Falava, Salatiele, a gente vai começar a construir tal dia. Você vai entrar com quanto? Eu falava assim, me diz quanto você vai entrar, porque eu vou entrar com a mesma quantidade que você. Mas eu não tinha um centavo. Eu não tinha um centavo. Então, a lei da atração diz assim, olha o que a lei da atração diz. Que quando você escuta esse eu, né, que eles chamam de eu interior, mas nós chamamos de Espírito Santo, quando você escuta o Espírito Santo de Deus, ele fala para você o que você deve fazer. Ele coloca sonhos que não estão no seu alcance, que você não pode realizar. Mas ele coloca essa certeza. E ele fala, e o como a gente não precisa se preocupar com o como. Então, eu tenho uma amiga nossa, né, Lai? Uma amiga nossa que ela fica rindo. Que quando que a mulher da lei da atração fala assim, ó, não se preocupe com como. O como não é você quem faz. Então, literalmente, o como, ela diz que o universo se encarrega. Na verdade, Deus se encarrega. O Deus que mora dentro de nós. Então, nós temos um Deus. O Espírito Santo de Deus, ele mora em nós. Nós somos imagem e semelhança e o Espírito de Deus está em nós. Então, eu não sabia como, mas eu sabia que ia acontecer. E Deus criou toda uma situação, gente. Eu entrei exatamente com a mesma quantidade dele. Então, eu consegui um empréstimo, né? Eu não vou contar detalhes que não dá tempo, mas eu consegui aquele valor, eu consegui o valor para aquilo. E, assim, ele estava constantemente me pressionando. E eu ficava, né, perguntando, e Deus usava muitas pessoas para falar comigo. E não sei aí quem acredita em profecia, mas eu acredito em profecia. Né, eu tenho uma pastora, nossa pastora Laísa, Deus usa muito, então, a pastora Júlia, e aí eu tinha escutado de Deus que Deus ia me dar aquilo, então eu não me preocupava com como, né, é claro que eu passei pela parte da dúvida, você passa pelaquela parte de sofrimento, aquela parte de chorar, mas a partir do momento que aquela certeza entra no seu coração, aí pronto, é como o pastor explica. Às vezes eu ouvia a pessoa falar assim, eu só oro uma vez por isso, e depois eu não oro mais. E eu ficava perguntando, meu Deus, essa pessoa também ora só uma vez? Né? E eu não entendia por que ela orava só uma vez. Então ele diz que até quando se deve orar? Até você ter a certeza. Porque a partir do momento que você tem a certeza, ele diz que você tem que falar. Ou seja, você tem que dar ordem.
Jesus disse, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte, ou seja, você dará ordem ao monte. Sai dali e se precipita para o mar. Entendeu? Se você tiver fé, aí você pode fazer tudo. A Bíblia diz que Jesus mesmo falou que você pode fazer tudo. Então não é só você profetizar. Eu profetizo a cura em nome de Jesus. Eu profetizo... Não é... Deus não está falando só de profetizar. A Bíblia diz que Jesus disse que o povo adorava ele com os lábios, honrava ele com os lábios, mas o coração estava distante dele. O coração estava distante. Então, muitas vezes, nós estamos falando, nós estamos profetizando, e nós não vamos para o campo da intimidade. Porque quem gera tudo isso dentro de nós é o Deus que habita em nós. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, a ciência quântica, ela fala que ela conversa com o eu criativo. Que você tem que conversar, que você tem que ficar perguntando. Então, a Benny Hinn, quando aquele livro Bom Dia, Espírito Santo, ele já falava disso. E isso é uma coisa que está muito adormecida, sabe, dentro de nós. Sabe, na nossa vida corrida, na nossa vida de ler a Bíblia, na nossa vida de fazer campanha. Ontem eu fui na casa da pastora e a pastora falou muito sobre isso. Ela falou que nós estamos nos esquecendo, nós estamos fazendo muita coisa, nós estamos lendo muita coisa, mas nós estamos nos esquecendo de se relacionar com esse Deus, com o Espírito Santo que habita em nós. Então o pessoal da lei da atração aí, o pessoal da ciência, está alcançando maravilhas, sabe? E não é nada do mundo, não é nada de outro mundo, não. É Deus. Eles se apropriaram dos segredos de Deus, né? E conhecem os segredos de Deus e se relacionam. Então, uma das coisas que ele prega, diz que o primeiro mandamento, um dos primeiros da lei da atração é a gratidão. Segunda lei da atração, se você não estiver satisfeito com aquilo que você tem, se você não estiver se sentindo bem com quem você é, sabe? Com tudo aquilo que você tem já, você não consegue atrair, porque você vai estar insatisfeito, então você não vai atrair. E a Bíblia fala sobre a gratidão, em tudo dê graças, ou seja, agradeça pelo que você tem. E por fim, a lei da atração também fala que você tem que soltar, que você tem que perdoar. Sabe que quando você não perdoa, você não atrai aquilo que é bom. Então o pastor também, né? Ou seja, perdoar, o perdão é bíblico. Então, na verdade, a ciência quântica, ela está explicando Deus, ela está dando muito show. As pessoas estão entendendo muito os segredos, os mistérios de Deus. E é bom a gente dar honra a quem tem honra. Então, antes da lei da atração existir como ciência, Jesus, ele foi a pessoa, ele foi o teórico, ele foi o grande teórico da lei da atração. E esse eu interior, esse mago que ele diz, esse poder, então quando você escutar assim, ó, olha, existe o poder está dentro de você, o poder da cura, o poder da alegria, o poder da prosperidade está, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem que perguntar, ele diz que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que perguntar ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu estou pensando certo? Espírito Santo de Deus, o que eu estou praticando é certo? Então, assim, é um relacionamento que muda caráter. Então, quando o apóstolo Paulo diz, transformai-vos, né, a vossa mente pelo poder, sejam transformados pelo poder da palavra, está lá em Romanos 12, né? Transformados pela renovação de mente, Romanos 12, 2. Isso mesmo, tá assim, ó. E não vos conformeis, né, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, antes de Deus querer transformar, antes da gente querer guerrear com aquilo que a gente não quer, com pecado, com tudo, a gente tem que primeiro transformar a nossa mente. Porque esse Deus que habita em nós, esse Espírito Santo, ele deseja o melhor e ele sabe. A ciência quântica diz que ele tudo vê, que ele tudo sabe. Então, o nosso Deus, agora porque a gente diz assim, o nosso Deus é como se o nosso Deus estivesse distante. Não, ele está dentro de nós e ele está esperando a gente, ele quer transformar a nossa mente para transformar o nosso caráter. Então, muitas vezes a gente, como Laísa diz, eu não consigo, isso está dentro de mim. A gente conhece que não agrada, a gente sabe tudo. E a gente diz que não consegue. A gente não consegue porque a gente não muda a nossa mente pelo poder da palavra. Então, se relaciona com esse Deus, aproveita, desfruta desse poder que emana, que está dentro de nós. Conversar com gente, já deu uma hora que eu estou vendo se não vai cair a live. Vou liberar os comentários, porque se cair, já demos uma hora... O Instagram vai cair a live. Ó, gente, se cair, foi um prazer estar com vocês. Foi muito bom. Assistam O Segredo. Leiam esse livro aqui, ó. Muito indicado. Que você vai ver tudo isso que nós estamos falando aqui, ó. A revelação poderosa que deu aqui, que esse pastor dá. Ele já fala sobre reprogramação mental. E a gente precisa conhecer isso para acessar o subconsciente. Então, nós temos aí a prática da hipnoterapia, que acessa esse subconsciente, que muitas vezes nós não conseguimos acessar.
né? Porque não é natural. Ah, lembrando, a última coisa que eu vou falar, Lai. E o que que eles dizem? A lei da atração diz que nós somos seres espirituais, sabe? Nós somos seres espirituais e que não temos experiências espirituais. Nós somos seres 30 espirituais. segundos. Gente, eu vou fazer o seguinte, vou esperar cá que a gente volta, que a gente termina. Tá todo mundo aqui. Vocês querem que a gente volte? Pra gente poder encerrar direito? Mas não vai cair, não. Pode falar, continua. Ela não vai cair até você falar. Vai lá, termine a live. Eu tô contagem regressiva aqui, 10 segundos só. Então você volta se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser acrescentar. Cadê? Eita, vai entrando todo mundo aqui de novo pra gente continuar. Deixa eu só entrar que eu vou chamar ela aqui pra voltar. Que a live tava ótima. O tempo passa voando. Deixa eu só entrar. Cadê Salatiele? Entra, amiga. Cadê tu? Cadê? Deixa eu mandar pra ela poder entrar. Gente, que live maravilhosa, hein? Eu tô assim muito feliz aqui. Muita gratidão por quem ficou aqui. Só chegou. Deixa eu botar ela de novo aqui pra gente encerrar, pra ela. Oi, amiga, caiu. A gente falou demais. Vou enviar aqui pro Amiga, pessoal. encerra a sua parte, que aí depois eu encerro. Tá. Olá. Então, o que eu queria dizer é isso, que nós possamos desfrutar dessa presença maravilhosa, né? Então, eu ri muito. Eu falei com Sandra hoje, eu ri muito. E, assim, esse conhecimento tem mudado muito a minha vida. Na verdade, eu tinha fé, mas assim, com a leitura, abriu muito os meus olhos essa questão do alinhar, né? Do alinhar o pensar, alinhar o meu sentir para poder mudar o meu agir. Então, porque Deus, ele não veio, Deus, ele quer mudar a nossa prática. Libera os comentários, senão o pessoal vai sair. Vamos ver o que o pessoal tá falando aí. Eu liberei. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Então bora. Já liberei. Gente, gratidão. Eu amei a live. Que um prazer, todo mundo que ficou. E é incrível quando a gente consegue remover as lentes que nos bloqueiam, vários conhecimentos que por vezes a gente enxerga realmente da forma errada, e quando a gente reprograma a nossa mente, a gente consegue desfrutar dessa vida abundante, enxergar o que realmente Cristo queria dizer e entender. Tá travando? Pra mim, não. Olá, só lembrando, como você falou, a nossa próxima live, que não vai ser agora, eu vou falar sobre a construção da identidade de Jesus. Sabe? Nós vamos falar como a gente vai construir sobre essa questão da identidade. Identidade terrena e identidade espiritual. Um tema muito interessante. Exatamente, exatamente. Aguardem. Gente, a nossa próxima live, a live anterior, vai ficar salva tanto aqui no IGTV quanto no YouTube. Vocês podem depois assistir, enviar, compartilhar com todo mundo, tá? Se você, no caso, quem estiver assistindo, quem tá aqui na live, gente, que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, eu te peço, se inscreva, entra lá no canal, se inscreve, envia para as pessoas, vocês me ajudam bastante. A gente tá aí na meta de chegar nos 1000 inscritos. Então, quem compartilhar vai me ajudar bastante para continuar aqui produzindo conteúdo. E outra coisa, gratidão por quem tá aqui. Foi maravilhosa a live. A gente aprende muito quando a gente compartilha. A nossa próxima live vai ser maravilhosa. A gente vai falar, será que Jesus precisou reprogramar a mente dele para poder realmente cumprir o propósito dele nessa terra? Então a gente vai fazer esse estudo aqui. E outra coisa, a nossa próxima live vai ser maravilhosa. Sábado que vem a gente vai ter live com o Jailson, também da minha equipe, e a gente vai conversar sobre a importância, o poder da gratidão para enriquecer. A gente vai falar bastante, então aguardo todo mundo aqui no próximo sábado, às 18 horas. Já chama todo mundo para estar aqui. E pergunta se alguém quer acrescentar,
Nós temos aí, ó, gente aí que estuda a palavra. Pergunta aí se alguém quer acrescentar, se alguém Exatamente. tem experiência com os pensamentos, né? Porque é muito interessante. Nós não temos como controlar o nosso pensamento. Agora, nós temos como reprogramar a nossa mente, ou seja, de maneira consciente. Eu tenho como reprogramar o meu subconsciente tendo os pensamentos positivos. Como a Laísa falou, depois a gente vai até falar, que Deus diz assim, trazer à memória aquilo que dá esperança. E a pergunta, vou adiantando, né? O que nós somos? Se a gente diz assim, meu Deus, quando eu fecho o olho, o que eu sou? Eu sou aquilo que eu trago na minha memória, assim, eu sou filha de Deus, mas eu tô dizendo assim, o que eu lembro de mim? Aquilo que eu tenho na minha memória, aquilo que eu vivi. Então, as memórias, elas são extremamente interessantes. Vamos ver o que eles vão falar? Vai falando aí pra gente o que vocês identificaram, o que vocês perceberam, qual foi a ficha aí que caiu, que vocês nunca tinham parado para enxergar dessa forma. Fala aí pra Se tem gente. outros insights, né? Talvez Deus até falou uma coisa, talvez o Espírito Santo de Deus até revelou alguma coisa aí, você já passa pra gente. Exatamente, ô Lene, obrigada. A gente agradece o comentário. Beijo, gente, ó. Jéssica, Miriane estão falando aí comigo. Às vezes passa o comentário e eu não vejo. Beijo, Marlene, Bia. Nem tô vendo todo mundo. Silvinha, Elaine, Renato. Todo mundo aí, Deixa a viu? Não galera deu pra falar aí, entregar as contribuições, o que percebeu de diferente. Fala aí pra gente. Que bom, Lu, que bom. Gente, que bênção, Michelle. Aí, Salatiel, testemunho. Oi, Michele, meu amor, Miriane. O Miriane, eu tô com tanta saudade. Michele, depois a gente vai conversar, a gente vai fazer um grupo, sabe? Só pra gente falar sobre isso, porque a Bíblia é maravilhosa, sabe? E o conhecimento, ele nos dá outra visão da palavra. Verdade. Glória a Deus. Ai, gente, tá tão bom aqui. Não percam, não. A de Jesus é interessante. A gente vai ver que nós temos duas identidades. E aí vão pensando, vocês acham, gente, que Jesus precisou reprogramar a identidade dele para cumprir seu propósito? Já vão pensando, já vão estudando, porque aí a gente vai abrir para debater. Exatamente. Tô montando um grupo, gente, porque muitas vezes a gente fala, né? E eu fiz minha formação em coach e fala muito sobre a prática. Eu fico com isso. Eu falo, gente, o que muda a minha vida não é o que eu sei, é o que eu vou praticar. Então, isso tem me ajudado muito a mudar muitos hábitos, né? Que é a luta do hábito. Né? Então, tem me ajudado muito. E eu vou repartir com vocês, sim. Gente, já tô com saudade. Já vou me programar mesmo. Fala logo não, Kaline. Pode esperar que você vai vir na próxima live. Seja muito bem-vinda. Kaline! Então, vamos lá. Então, vamos encerrar. Gente, a gente vai estar aí, ó. Vai estar encerrando. Foi um prazer estar com vocês. Que ela fale logo da próxima live. Mas ela vai... Eu quero esperar ela na próxima aqui. Ô, Kaline, vai mudando. Vamos falar no privado live. Termina a live que a gente vai pro privado com ela. Ai, gente, muita gratidão. Vou encerrar a live aqui. Aí, deixa a Michelle. Olha o comentário. Deixa eu ver o que a Michelle falou. Vai, Michelle. Vê aí, eu não tô vendo. Quando eu estava... Ah, você não aparece pra você, não, Sá? Corta. Aqui. Quando eu estava em meu processo com minha coach, colocamos como meta eu maquiar uma noiva e uma pessoa famosa. Na mesma semana aconteceu. Glória a Deus. Glória a Deus. São Glória. vários testemunhos. Exatamente, exatamente. Gente, eu vou encerrar a live, tá maravilhoso. Mas a gente vai encerrar por hoje. Aguardo todo mundo sábado que vem aqui pra gente falar sobre o poder da gratidão para você enriquecer e com o meu consultor de marketing. E na próxima, e aí a gente, como eu falei, do canal do YouTube, quem ainda não está inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe com todo mundo, porque me ajuda demais. Compartilhar o Instagram também, a live vai ficar salva, vai ser outro, já tá no IGTV, né? Eu só vou editar depois, que eu vou vir logo para cá. Mas essa parte aqui eu não vou deixar salva, mas a outra parte vai ficar salva, tanto no IGTV quanto no YouTube. Então, vocês vão poder compartilhar à vontade para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Como a gente conversou, o objetivo da live é realmente abrir os olhos. Como a Salatiel falou, a gente tinha olhos, mas não via, ouvidos, mas não ouvíamos. Então, é realmente alcançar o máximo de pessoas com esse conhecimento. Tchau, Então, gente. Beijo, tchau todo mundo. Até semana que vem. Foi um prazer. Salatiel vai voltar. Eu vou marcar a data pra gente da próxima live. Pode marcar. Tchau, gente.